Tá bom, muito bom recebê-la aqui nesse evento da Brovet. Quero comentar com todos que a doutora Karen é médica veterinária formada pela Universidade Paulista, realizou o seu fellowship em oncologia pela Faculdade de Medicina Veterinária da Michigan State University. Também teve a oportunidade de realizar residência nos Estados Unidos em oncologia pela mesma universidade, pela Universidade de Michigan. É diplomada em oncologia veterinária pelo Colégio Americano de Medicina Interna. Realizou o seu doutorado pelo Programa de Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A Karen também é diplomada em oncologia em oncologia veterinária pela Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, a Brovet. É professora em cursos de pós-graduação, tanto lato sensu como também stricto sensu, e atua, né, como médica oncologista nos hospitais, então, especialidades veterinárias, no Hospital Veros e no Hospital For Cats. Karen, uma grande alegria estar te recebendo aqui nesse momento. Agradecemos em nome da Brovet. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Obrigada, Andrigo. Quero agradecer imensamente aí pelo convite de poder participar aqui desse evento que é tão importante para a gente discutir sobre o hemangiosarcoma, né, que afinal é uma doença tão desafiadora para todos os veterinários, com certeza, né, e agradecer a todo mundo que está participando. Pessoal, a gente vai discutir um pouquinho, então, sobre a quimioterapia nos hemangiosarcomas dos cães, tá? Tá direitinho, né, minha apresentação. Sim, aí compartilhada? Tá bom. Tá perfeito. Eu só não consigo, peraí. O que eu faço para tirar esse? Aí, foi. Bom, pessoal, só uma breve introdução, né? A gente sabe que o hemangiosarcoma é uma neoplasia que tem origem aí a partir das células endoteliais, então a camada mais interna aí dos vasos sanguíneos. E essas células endoteliais nada mais são do que células epiteliais especializadas, que em uma situação de um vaso sanguíneo normal, típico, elas costumam ser estáveis, enquanto que no hemangiosarcoma a gente tem essas células endoteliais completamente transformadas, imaturas, com um crescimento desgovernado, descontrolado. E acredita-se que, pelo fato da gente ter esse tumor, né, intimamente relacionado com a vasculatura, provavelmente, né, isso ajuda aí no extravasamento, na angiogênese desses clones metastáticos, né, estão facilitando, culminando aí com esse comportamento tão agressivo que é o hemangiosarcoma. Afinal, se a gente for pensar, né, na cascata metastática, quando a gente fala do hemangiosarcoma, o tumor ele já nasce dentro do vaso sanguíneo, como se ele pulasse algumas das etapas, né, para conseguir concluir aí a etapa final de colonização, aí chegando no órgão à distância. Então, acaba sendo um pouquinho mais fácil, entre aspas, para fazer metástases pelo fato de já nascer aí de dentro do vaso sanguíneo, né? E é uma doença, então, extremamente agressiva, muito infiltrativa no seu local de origem, no órgão primário, e extremamente metastática, fazendo metástase já no início do curso da doença. E a grande exceção para a maior parte dos hemangiosarcomas é aquele hemangiosarcoma puramente de derme, não infiltrativo, especialmente aquele induzido pelo sol, né? Fora isso, especialmente os viscerais, a gente está falando de tumores muito agressivos, né? E aí, pessoal, peguei aqui só uma revisão rápida para a gente lembrar o que a gente espera em termos de sobrevida somente quando a cirurgia é realizada nesses casos. Então, pegando aí o hemangiosarcoma esplênico, né, que é o mais comum, o órgão mais afetado, quando a gente faz só a cirurgia, o que a gente espera de sobrevida, né? Taxa mediana de sobrevida, 50% da população. Talvez 3 meses de sobrevida. E falando em átrio direito, outro local comumente afetado pelo hemangiosarcoma, sobrevida relativamente semelhante ou até inferior, pensando que pela localização é muito mais difícil o acesso cirúrgico, muitas vezes não é possível da gente fazer cirurgia, mas quando isso é possível,
muitas vezes também a sobrevida é semelhante ao baço, talvez 3 meses, alguns trabalhos citam 4 meses de sobrevida, né? E nos casos dos hemangiosarcomas de pele, mas aqueles, não o de derme, os infiltrativos, já invadindo subcutâneo, região intramuscular, a gente sabe que em relação ao hemangiosarcoma visceral, a taxa de metástase é um pouco inferior, né, mas ainda assim muito alta, 60% de metástase. Então, com a cirurgia somente, também o prognóstico não é bom, né, a gente não está falando em 1 ano de sobrevida. E a exceção é aquele puramente de derme, não infiltrativo, muitas vezes tendo relação com a luz ultravioleta, que a gente pode conseguir anos de sobrevida, e o cão aí muitas vezes morre de outras causas. Mas tirando, então, puramente de derme, com certeza a gente está falando de uma neoplasia que necessita de terapia sistêmica, porque somente terapia local não está tendo o efeito necessário, né? Os cães morrem da doença por metástases, em sua grande maioria, né? Então, para os hemangiosarcomas, a gente vai sempre precisar da terapia de suporte, especialmente naqueles cães que já chegam em estado de emergência, né, nos hospitais 24 horas, pela ruptura do órgão primário, muitas vezes, e aí depois vai passar pela cirurgia, depois de estabilizar, e a terapia sistêmica, realmente para tentar prevenir, né, ou pelo menos postergar o aparecimento de metástase. Então, algumas imagens aqui. Vocês estão vendo uma metástase para fígado, já no momento em que o cão passou por esplenectomia. Acho que o Rodrigo até mostrou essa foto, né, Rô? Aqui de um hemoabdômen. Então, o cão chegou em estado emergencial, já sangrando na emergência, por causa de ruptura aí do baço, né? Então, isso já seria o famoso estágio 2, né? Então, a gente tem metástase por implantação tumoral, muitas vezes nesses casos. Aqui, uma imagem, né, mostrando vários pontos já de metástase, e aqui um exemplo de um hemangiosarcoma, né, já invasivo em subcutâneo, região intramuscular, e que assim como um órgão interno, né, um baço, um fígado rompe, esses tumores também a gente tem a ruptura, e isso também pode acontecer de na própria musculatura a gente ter pontos aí de metástase por implantação, né. Então, gente, definitivamente, espera só um minutinho, gente, cortou algum slide meu aqui, só um minutinho, peraí. Então, pessoal, definitivamente, como a gente fala em um tumor altamente metastático, a quimioterapia adjuvante, né, então, após a cirurgia, ela é muito recomendada e indicada. Nos últimos 30 anos, aí, se a gente for rever a literatura, a doxorubicina é considerada, né, a droga de eleição, a droga, o antineoplásico mais utilizado contra o hemangiosarcoma, porque, a princípio, seria a medicação que tem maior eficácia, né, seja a doxorubicina utilizada como agente único, ou associada a outros antineoplásicos. Então, a gente tem na literatura, por exemplo, associação com alguns agentes alquilantes, ciclofosfamida e fosfamida, da carbazina, temozolamida, ou vincristina, metotrexato, muitas vezes com anti-inflamatório não esteroidal, e por aí vai, né? E o que a gente espera desses pacientes quando a gente adiciona a quimioterapia além do procedimento cirúrgico, né? Olha, coloquei essa tabela que eu peguei do IFRO, né, mostrando a esplenectomia associada à quimioterapia com a doxorubicina ou a doxorubicina associada a outras medicações, né, e o que a gente vê? Que sim, a gente consegue aumentar a sobrevida, olá, então eu falei muitas vezes que só com a cirurgia a gente estava falando de sobrevida inferior a 3 meses, adicionando a quimioterapia, 5 meses a 9 meses, dependendo do trabalho em que você lê, né? Mas isso está longe de ser uma sobrevida interessante, na verdade, é um aumento na sobrevida um aumento muito modesto, né? Menos de 10% dos cães acabam sobrevivendo 1 ano, fazendo tanto o tratamento cirúrgico, além do tratamento
quimioterápico, né? Então, assim, é uma doença realmente muito desafiadora. A quimioterapia adiciona, aumenta a sobrevida, mas ainda é um aumento muito modesto, né? Então, comentei do baço, se a gente for pensar em átrio direito, quando a gente, além do procedimento cirúrgico, tem a possibilidade de fazer quimioterapia, muitas vezes o prognóstico acaba sendo semelhante ao prognóstico dos hemangiosarcomas esplênicos, e no caso do hemangiosarcoma subcutâneo ou intramuscular, como eles têm uma taxa de metástase um pouquinho inferior, muitas vezes a gente consegue uma sobrevida um pouco mais longa, mas ainda assim, tumores extremamente agressivos, extremamente metastáticos, né, tá? Menciono esse trabalho retrospectivo que fez parte aí do meu doutorado, só para a gente ver o que esperar também na população dos cães brasileiros, né? Segue a linha do que a literatura, por exemplo, onde a gente mais encontra a literatura seria americana, né? Tem alguma diferença? Então, a gente avaliou aí 37 cães com hemangiosarcoma visceral, tratados ou com cirurgia somente, ou cirurgia seguida de doxorubicina em um cenário adjuvante, né? E a gente viu realmente que, assim como a literatura americana demonstra, a nossa também, né? Usar a quimioterapia, a gente consegue aumentar a sobrevida, mas ainda assim, uma sobrevida inferior a 1 ano, né? Então, a quimioterapia tem um papel, mas ainda, né, não é o que a gente gostaria de ter com o uso da quimioterapia, né? Fazendo todo o tratamento, sobreviver menos do que 1 ano, é bastante triste, né, essa realidade, é uma doença muito desafiadora. Coloco esse trabalhinho aqui para vocês, gente, que eu acho que é um trabalho interessante, no qual esse grupo da Marconato avaliou 27 cães, com hemangio visceral ou subcutâneo, tá? Onde esses cães foram tratados com cirurgia, depois com quimioterapia adjuvante. E aí eles dividiram em 2 grupos, tá? Um grupo que foi tratado com um protocolo mais clássico, doxorubicina e ciclofosfamida, como quimioterapia adjuvante, e esse foi a maior parte da população do grupo estudado, tá? 60%, 66% desses cães receberam esse protocolo. E 33% da população desse estudo recebeu a doxorubicina, mas não com a ciclofosfamida, e sim a da carbazina. E o que eles viram? Que foi bem interessante, né? Eles viram que tanto a sobrevida, né, o tempo mediano de sobrevida, quanto o intervalo livre para desenvolvimento de metástase, o tempo que levou para que esses cães tivessem metástase, foi muito superior na população que foi tratada com dacarbazina e doxorubicina versus doxorubicina e ciclofosfamida. Então, a sobrevida no grupo com a dacarbazina foi superior a 550 dias, que se a gente for olhar na literatura, né, isso foge um pouco aí do que a gente vê de grande parte dos trabalhos citados, né, e a mesma coisa em relação à metástase, ao tempo para o desenvolvimento de metástase, mais de 550 dias, se a gente for olhar o grupo tratado com a doxorubicina e ciclofosfamida, foi em torno de 112 dias, né, então teve uma diferença muito grande entre os grupos tratados. Então, fica aí a pergunta, será que esse protocolo de doxorubicina mais dacarbazina seria uma melhor opção terapêutica, né? Talvez a gente possa tentar uma população maior, mas vale a pena ressaltar que nesse trabalho, né, quando eles avaliam, né, esse grupo, esses 33% aqui tratados com a dacarbazina, tinha, além de ser um N inferior ao outro grupo, tá? Além disso, no grupo da dacarbazina tinha o maior número de cães que tinham como origem primária do hemangiosarcoma subcutâneo, tá? E hemangiosarcoma renal, que em teoria são hemangiosarcomas um pouco menos metastáticos do que outros hemangiosarcomas viscerais em outras localidades, baço, fígado, átrio direito, por exemplo. Então, assim, será que, na verdade, se a gente repetir esse trabalho, talvez com um grupo mais homogêneo, a gente vai obter esse mesmo tempo de sobrevida? Fica aí a pergunta. Mas é um trabalho interessante da gente comentar, porque
teve uma sobrevida e esse tempo para o desenvolvimento de metástase muito além do que a gente vê em outros trabalhos citados na literatura, tá? Outra droga que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho no hemangiosarcoma é a carboplatina, né? A gente sabe que a doxorubicina, que é a droga mais utilizada no hemangio, ela é cardiotóxica, ela está associada com uma toxicidade cumulativa cardíaca, e que, infelizmente, alguns pacientes não podem utilizar essa medicação por já ter uma cardiopatia prévia, por exemplo, né? E por muitos anos, a carboplatina era tida como uma droga ineficaz no hemangiosarcoma, apesar da gente saber que esse agente platinado é muitas vezes utilizado em diversos outros tipos de sarcoma e com até boa eficácia, como no caso do osteosarcoma. Então, esse grupo aqui, o grupo do Douglas Tam, foi avaliar, né, o efeito da carboplatina adjuvante em cães com hemangiosarcoma esplênico. Então, um estudo retrospectivo, onde eles avaliaram um total de 40 cães, todos passaram por esplenectomia, 18 foram tratados com carboplatina em um cenário adjuvante, enquanto que 22 foram tratados com a droga que a gente mais utiliza, que é a doxorubicina, em um cenário adjuvante. O que eles viram? Que, basicamente, o tempo mediano de sobrevida não teve diferença na população tratada com carbo versus doxorubicina, né? Mas a sobrevida foi maravilhosa? Não, com certeza não, mas é interessante a gente saber que naqueles casos onde talvez a doxorubicina seja contraindicada para os nossos pacientes, a gente possa considerar também o uso dessa medicação, a carboplatina, tá? Então, comento sobre esse trabalho por isso, acho que é interessante. E vamos pensar um outro cenário, não um cenário adjuvante, mas aquele cenário onde a gente tem um cão que tem, de repente, um hemangiosarcoma subcutâneo, intramuscular, que pela localização ou mesmo pelo tamanho, seja considerado inoperável, ou a gente tem um cão já com estágio 3, com metástase macroscópica. E aí, se a gente pensar na quimioterapia neoadjuvante, o que a gente espera em termos de taxa de resposta? Funciona? Coloquei alguns trabalhos, então, utilizando principalmente a doxorubicina, e o que a gente vê em termos de taxa de resposta é em torno de 40% até 47% de chance desse hemangiosarcoma macroscópico responder à medicação, né? A doxorubicina isolada ou combinada, como no protocolo do Dave, né? Que combina a doxorubicina, a dacarbazina e a vincristina, tá? Então, 40% a quase 50%. O grande problema, gente, é que tudo bem, você pode até ter uma resposta, muitas vezes ela acaba sendo parcial, mas a duração, ela é curta, né? Então, variando aí de 50 dias a 100 e pouquinhos dias. Então, é um efeito mais paliativo. Você pode até considerar utilizar a doxorubicina para neoadjuvante nesses casos, mas é meramente paliativo, pode até ter uma melhora clínica inicialmente, mas a doença possivelmente vai progredir, tá? E a quimioterapia metronômica, se a gente for pensar, né, no hemangiosarcoma, por essa questão da íntima relação com o vaso sanguíneo, né, com a vascularização ali, falar em quimioterapia metronômica faz muito sentido, certo? Porque a gente sabe que uma das frentes da terapia metronômica é a ginangiogênese. E por isso que tem alguns trabalhos aí na literatura já falando sobre a quimioterapia metronômica no hemangiosarcoma. Vamos só relembrar um pouquinho qual é a diferença básica aí da metronômica para uma quimioterapia máxima tolerada. Basicamente, quando a gente fala em quimioterapia metronômica, a gente está falando em utilizar um agente neoplásico, né, com uma dose baixa, mas com uma frequência bem alta. A gente não daria um intervalo importante entre cada sessão de quimioterapia. Já na quimioterapia, utilizando a dose máxima tolerada, a gente vai dar a maior dose possível, né, desde que a gente consiga controlar esses efeitos colaterais, e ao mesmo tempo a gente vai dar um intervalo entre cada aplicação. Para quê? Para que as células normais do indivíduo, que tem uma alta taxa de replicação, tenham tempo de se recuperar. Essa diferença básica.
A desvantagem, se a gente for pensar da dose máxima tolerada, é que nesse intervalo entre cada aplicação, assim como a célula normal, ela tem esse tempo de repopular e de se recuperar, né? Possivelmente a célula neoplásica também poderia ter esse escape, né? E a vantagem da metronômica nesse sentido seria não dar esse intervalo e não dar essa possibilidade de repopular, tá? Bom, como é que age a metronômica? A gente tem 3 mecanismos de ação principais, aí é a inibição da neovascularização tumoral, um efeito de imunomodulação e promover uma dormência celular, né? A parte mais importante, pensando no hemangiosarcoma, então, seria pensar nessa possibilidade de inibir a angiogênese. A quimioterapia metronômica, ela vai agir tanto na inibição da angiogênese, mas da vasculogênese também. Como assim? A quimioterapia metronômica, ela vai agir, né, impedindo a formação, né, de vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos já existentes. Isso é inibição da angiogênese. Você previne a formação de vasos sanguíneos a partir de vasos que já existem. Como que a quimioterapia metronômica faz isso? Normalmente inibindo algumas substâncias que são pró-angiogênicas, como, por exemplo, o VEGF, né, o fator de crescimento vascular endotelial, assim como aumentando a liberação de substâncias que inibem a angiogênese, como, por exemplo, a trombospondina 1, tá? Então, essa é uma maneira de inibir a angiogênese, alterando essas substâncias aí que promovem ou inibem a angiogênese. E, ao mesmo tempo, a quimioterapia metronômica, ela também vai agir na vasculogênese. Ela vai agir, na verdade, nos precursores lá na medula óssea, que tem a ver com a formação de vasos sanguíneos que ainda não existem. Então, vai agir nas células endoteliais precursoras, que vão chegar ali no local do tumor e formar vasos sanguíneos sem que hajam vasos já pré-existentes, tá? Então, isso é interessante em relação à máxima tolerada, a quimioterapia máxima tolerada, essa capacidade da quimioterapia, essa possibilidade da quimioterapia metronômica de impedir também a vasculogênese, tá? Então, ela impede que o tumor primário ou microambiente tumoral ali recrute essas células endoteliais precursoras lá da medula óssea, tá? Então, pensando na terapia antiangiogênica, é assim que a metronômica vai funcionar, né? E além desse efeito antiangiogênico, a gente tem que lembrar também da imunomodulação. A gente sabe que a metronômica, ela tem a capacidade de agir nos linfócitos T regulatórios, os famosos Tregs. Quem são essas células? Basicamente, são linfócitos que promovem, né, a ignorância tumoral, né, fazem com que o sistema imune não consiga reconhecer a célula neoplásica como algo estranho ao organismo, tá? Então, a ideia, promovendo essa imunomodulação, seria diminuir esses linfócitos T regulatórios para que a neoplasia seja reconhecida como neoplasia, como algo anormal ao organismo. Então, a quimioterapia metronômica também tem essa participação. E aí, então, por fim, né, uma vez que a gente, com a quimioterapia, a gente mude o microambiente tumoral, certo? O que a gente faz? A gente não dá condições para essa célula tumoral ela proliferar. Então, muitas vezes ela fica em G0, ela não morre, mas ela está ali quiescente, tá? Inibindo a angiogênese, você não dá nutrientes, não dá oxigênio para essas células neoplásicas conseguirem proliferar adequadamente. Então, você até tem formação de novas células neoplásicas, mas, ao mesmo tempo, um grande número de células também morre, né? Então, a proliferação, ela acaba ficando semelhante à apoptose, e com isso o tumor, ele fica estável, né? E, uma vez agindo no sistema imune também, você faz com que aquelas células neoplásicas sejam reconhecidas, e com isso você não dá condições para que ela consiga proliferar. Muitas vezes ela não morre, mas ela fica ali estável, tá? Então, a quimioterapia metronômica, ela é interessante porque ela tem todas essas frentes aí como mecanismo de ação, especialmente falando em inibir a angiogênese, que tem tudo a ver com o hemangiosarcoma. Mas a grande questão é,
Funciona ou não funciona, certo? Então, vou mostrar alguns trabalhos, então tem já alguns trabalhos na literatura falando sobre a quimioterapia metronômica no hemangiosarcoma. Esse primeiro trabalho que eu vou comentar com vocês, então eles avaliaram 208 cães, tá? Com hemangiosarcoma esplênico, alguns foram tratados somente com esplenectomia, outros tratados com quimioterapia, sendo que o grupo tratado com quimioterapia teve aquele que foi só tratado com quimioterapia máxima tolerada, por exemplo, uma doxorubicina, e um outro grupo foi tratado com a máxima tolerada seguida de terapia metronômica como manutenção. E o que eles viram, né? Nesse grupo aqui estudado, definitivamente a quimioterapia teve um papel em relação à esplenectomia, como grande parte da literatura mostra, mas eles viram que o grupo tratado com a metronômica, além da máxima tolerada, teve uma sobrevida mais interessante. Então, você fala, acho que a quimioterapia metronômica possa ter um papel legal aqui. Esse outro trabalho também avaliou cães tratados, então, previamente por cirurgia, depois quimioterapia dose máxima tolerada, e o outro grupo, dose máxima tolerada, seguida de quimioterapia metronômica. Aqui, o que eles utilizaram de quimioterapia metronômica como manutenção foi, além da ciclofosfamida, que é a droga mais utilizada, um anti-inflamatório não esteroidal, tá? E a talidomida também. Não todos os cães, alguns. A gente sabe que a talidomida é uma medicação que nem em todos os países ela pode ser prescrita pelo efeito importante teratogênico. Eu não lembro exatamente qual década que foi, mas que muitas mulheres durante a gravidez tomavam a talidomida, inclusive como efeito antiemético, né? E aí que deu aqueles, né? Nasceram vários bebês com deformações, sem perna, sem braço. Então, assim, não é tão simples prescrever a talidomida por esse efeito, esse risco muito grande de teratogênico, tá? Então, não é fácil de conseguir a medicação. Aqui no Brasil, até onde eu sei, precisa ter uma prescrição bem com cuidado, muitas vezes só por médicos mesmo, então não é tão simples por ter esse risco aí teratogênico importante. Mas, enfim, nesse trabalho, então, o que eles viram? Que sim, aqui, gente, quando o grupo foi tratado, além da dose máxima tolerada de quimioterapia, tá? Com a terapia metronômica como manutenção, sim, teve um efeito benéfico, aumentou a sobrevida desses pacientes em relação ao grupo tratado só com dose máxima tolerada. Vocês falam, nossa, que maravilha, né? Terapia metronômica é a solução. Mas vamos continuar lendo a literatura, né? Por isso que é importante a gente fazer muitos trabalhos, especialmente trabalhos com N grande, né? Aqui, gente, esse grupo da Matsuyama, eles avaliaram também cães tratados com esplenectomia, depois tratados com doxorubicina ou doxorubicina com quimioterapia metronômica. E aqui, gente, não fez a menor diferença utilizar a metronômica com terapia de manutenção. Esse outro trabalho aqui também, né, mesmo cenário muito parecido, então, cirurgia, depois quimioterapia adjuvante com dose máxima tolerada, ou dose máxima tolerada utilizando a metronômica com manutenção. Aqui também, a quimioterapia metronômica não ofereceu benefício em relação à dose máxima tolerada. Então, vocês estão vendo, gente, que assim, é uma opção a gente oferecer a terapia metronômica para os nossos pacientes, além da quimioterapia com dose máxima tolerada? Tenho a literatura confirmando 100% a eficácia da terapia metronômica nessa doença? Não. Então, se a gente for prescrever isso para o nosso paciente, né, é sempre importante deixar tudo muito claro para o tutor do que a gente espera, do que a gente sabe, né? Seria uma tentativa. Então, se vocês optarem por prescrever uma quimioterapia metronômica como manutenção, deixar claro que é uma tentativa, porque não tem ainda 100% de comprovação na literatura de que isso seja benéfico para os pacientes, tá? E em um outro cenário, vamos imaginar agora pacientes com estágio 3 já com metástase, tá? Então, presença macroscópica aí de metástase. O que é melhor a gente pensar para esse paciente?
Vamos utilizar a quimioterapia em dose máxima tolerada, vamos utilizar a quimioterapia metronômica ou não, nem vamos tratar com quimioterapia, vamos só fazer terapia de suporte. Então, nesse trabalho, a quimioterapia máxima tolerada foi associada com maior sobrevida e maior intervalo livre de doença em relação a terapia só de suporte paliativo ou a metronômica. Então, para aqueles pacientes onde o tutor fale, eu sei que o prognóstico é ruim, mas eu quero tentar, de qualquer maneira, prolongar a vida do meu animal. Então, se vocês tiverem que escolher, gente, vocês vão, baseado na literatura, fazer a dose máxima tolerada, que ela tem maior chance aí de talvez aumentar um pouco a sobrevida desses pacientes que têm um prognóstico muito desfavorável. Tá? Então, aqui a metronômica não foi superior aí à máxima tolerada. E a terapia em alvo? Hoje, após alguns anos, né, felizmente a gente tem o toceranib, que é o Paledia, disponível aqui no Brasil. E o Paledia foi desenvolvido, né, inicialmente para tratar cães com mastocitoma, porque a gente sabe que o mastocitoma expressa KIT, que é um dos alvos do Paledia, né, do toceranib. Mas a gente sabe que o toceranib, ele vai, na verdade, atuar não só em receptores para o c-KIT, mas também VEGF-R, PDGFR, e que outros tumores, além do mastocitoma, também expressam esses alvos que o toceranib bloqueia, né? Pensando nisso, alguns pesquisadores foram avaliar se o hemangiosarcoma expressaria esses alvos. E o que a gente sabe? Que sim, né? A gente tem a presença desses alvos. Aí, será que, por eu ter esse alvo presente, eu posso considerar o toceranib como uma opção terapêutica? Né? Então, aqui só mostrando a imagem do trabalho, esse trabalho anterior que eu comentei com vocês, onde a gente tem aqui, mostrando a imunohistoquímica, a marcação positiva para VEGF-R. Então, aqui é uma imagem de um baço normal, sem hemangiosarcoma, onde você tem uma marcação negativa, exceto, né, em células endoteliais normais, e aqui no hemangiosarcoma esplênico de alguns pacientes, mostrando a marcação positiva. Então, ok, a gente tem a presença do alvo que o toceranib bloqueia. A questão é, será que funciona ou não? E aí, esse trabalho aqui de 2015, né, eles foram avaliar se faria diferença, além da gente utilizar a doxorubicina adjuvante após uma esplenectomia, a adição do toceranib como manutenção, pensando que esses tumores expressam o alvo que o Paledia bloqueia, né? Então, eles avaliaram cães com hemangiosarcoma estágio 1 ou 2, passaram por esplenectomia, era um total de 43 cães. Esses cães receberam 5 ciclos de doxorubicina. Após o término da sessão de quimioterapia, eles passaram por exames de estadiamento, aqueles que não tinham evidência de metástase receberam toceranib. E o que foi visto, gente? Qual que foi a conclusão do trabalho? Que, infelizmente, não fez diferença fazer o tratamento com manutenção com o toceranib. E eu acho que é importante mostrar esse trabalho, por quê? Porque, assim, com certeza, né, a gente tem que descobrir novos alvos para a gente poder estudar novas medicações que tenham a capacidade, talvez, de melhorar a sobrevida aí desses cães, que possam ser, agir diretamente aí no tumor, né? Agora, dá para ver claramente que a biologia é diferente da matemática, né? Então, a gente fala, poxa, tem o alvo, expressa alvo, eu tenho uma medicação que bloqueia aquele alvo, vai funcionar super. E aí você faz o trabalho e não funciona. Então, gente, por isso que a gente tem que sempre complementar, né, com esses estudos clínicos para ver se tem eficácia ou não, mesmo tendo o alvo presente. E também tem alguns trabalhos saindo, que já foram feitos inicialmente, mas mais recentes na literatura, não muitos, falando da imunoterapia no hemangiosarcoma também. Tem esse trabalho aqui de 2020, que é relativamente recente, onde esse grupo avaliou, então, uma vacina celular autóloga em 8 cães, um N
pequeno, um estudo mais inicial, após eles terem passado por esplenectomia ou outras cirurgias de hemangiosarcoma primário, tá? Lembrando que os cães passaram pela cirurgia, mas eles já tinham estágio 3 de doença, tá? E aí, eles avaliaram a resposta desses cães com um controle histórico, tanto de cães que foram tratados somente com cirurgia, então também estágio 3, já tinham presença de metástase, e em relação a cães que passaram por cirurgia, mas depois receberam quimioterapia dose máxima tolerada, em sua grande maioria a doxorubicina. E o que foi visto, pessoal? Que teve diferença, ixi, meu computador travou, né? Mas que teve diferença entre o grupo tratado com terapia sistêmica, seja imunoterapia ou doxorubicina, em relação ao grupo tratado só com cirurgia. Então, a sobrevida foi estatisticamente diferente, tá? Então, vocês veem que o grupo, né, tratado com cirurgia foi só de 41 dias a sobrevida, versus sobrevida de 142 dias para o grupo tratado com vacina ou a doxorubicina. Agora, quando eles avaliaram a diferença estatística entre grupo tratado com a vacina e grupo tratado com a doxo, não teve diferença. Vocês vão falar, então a vacina não adiantou? Não é bem assim, né? Mostra, a gente está avaliando uma população estágio 3, começa por aí, né, que é doença avançada, mas é interessante, mostrando que a vacina talvez tenha um papel aí, pensando que a gente está falando de doença avançada e que nesse trabalho, né, esses cães que foram tratados com a vacina não tiveram efeitos adversos, e em comparação com o grupo tratado com a doxorubicina, 43% dos cães pelo menos teve um episódio de efeito colateral, né? Então, é algo que talvez a gente possa considerar também para esses animais com hemangiosarcoma, né? Tenho certeza que mais estudos vão surgir sobre o uso de imunoterapia no hemangiosarcoma. Gente, travou aqui meu computador. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos, cara. Perfeito. Eu posso desligar aqui, Andrigo, ou, na verdade, meu último slide era só para fazer uma discussão que eu posso fazer sem o próprio slide. Eu posso desligar o computador, ligar de novo, ou eu mesma falo. O que vocês preferem? Falta um slide só. Talvez se pudesse falar, pode ser? Claro. Então, meu próximo slide, gente, peço desculpas aí, porque meu computador, ele... agora voltou, ó, que beleza. Não voltou, mas enfim. Espera aí. Travou, mas eu falo para vocês. Era só o último slide de discussão para a gente pensar um pouco nessa doença, que vocês veem que tem muitos trabalhos aí falando sobre a quimioterapia, que a quimioterapia aumenta, sim, a sobrevida, mas é um aumento muito modesto, né? Então, a gente está longe aí de estar fazendo um bom serviço, entre aspas. A gente precisa de mais pesquisas. Essa doença continua sendo muito desafiadora para nós veterinários. Então, a gente precisa de mais estudos avaliando, então, novas drogas, né? O Paulo falou muito de perfil molecular, eu acho que esse vai ser o caminho, mas sempre comprovando depois com estudos clínicos, se apesar da gente descobrir essas alterações, muitas vezes moleculares naquele cão, se isso na prática vai ser comprovada, né? E as associações, acho que a associação de quimioterapia antineoplásica com imunoterapia, metronômica e outras terapias que tenho certeza que vão surgir aí no futuro, né, que possam ajudar a sobrevida aí desses nossos pacientes. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, cara, em nome da Provet, nosso muito obrigado. Foi um conteúdo excelente, né, de muito conhecimento, fantástico. Obrigado, viu? Obrigada, Andrigo.